Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar também os nossos irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui. Que o Senhor os abençoe ricamente. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Zacarias, onde nós paramos, na semana passada. Semana passada, nós ministramos do versículo 1 até o versículo 9. Vocês devem lembrar que nós tratamos sobre a vitória sobre os inimigos. Irmãos, e o que é que nós tratamos? Veja, nós vimos que o livro de Zacarias ele é dividido em duas partes principais, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, e depois do capítulo 9 até o capítulo 14. E ao estudar esses três últimos capítulos, 12, 13 e 14, nós somos aqui então transportados para o fim dos tempos. Então a temática que nós vamos encontrar aqui, a linguagem, que é uma linguagem profética, nós usamos o termo aqui oráculo, são oráculos que foram dados a Zacarias, aponta para o fim dos tempos. E então nós vimos em primeiro lugar, na semana passada, o cerco de Jerusalém e a vitória sobre os inimigos. Zacarias, ele estava trazendo uma sentença, um oráculo pesado contra Israel, só que esse oráculo não era uma sentença contra o povo de Deus em si. Não era, mas Deus ele iria usar as circunstâncias difíceis que o povo dele iria passar para que o seu povo, então, fosse liberto. Sim, seriam dias difíceis que o povo iria passar, mas o Senhor estava usando providencialmente essa circunstância difícil para libertar o seu povo. Então, nós destacamos alguns pontos. Que pontos foram esses? Primeiro, Deus ele transforma Jerusalém em uma fonte de juízo para os seus inimigos. Nós estudamos isso. Segundo, Deus transforma Jerusalém num instrumento pesado para ferir e esmagar seus inimigos, não de maneira bélica, mas através da própria vida da igreja. Terceiro, Deus confunde os inimigos para eles se destruírem mutuamente. E quarto, Deus torna forte o seu povo fraco e torna fracos os inimigos dele. E diante do que nós observamos, irmãos, a profecia, o oráculo, não era para o Israel étnico, mas para a igreja. Toda vez que nós vimos o nome Jerusalém, Judá, é uma referência à igreja. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. Nós vimos que esse muro de separação foi derrubado por meio da cruz de Cristo. Então agora dentro da igreja estão unidos judeus e gentios, ok? Por mais que muitas pessoas queiram interpretar esse texto aqui como se fosse com relação ao Israel étnico, só que a igreja é o Israel espiritual. O Israel étnico já não mais existe como existia no Antigo Testamento, porque aquele Israel do Antigo Testamento apontava para onde? Para a igreja. Por isso nós falamos que a igreja estava presente ali no povo de Israel, na nação de Israel. Então nós vimos que nós deveríamos recuperar a visão da grandeza, do poder, da soberania absoluta e suficiente do nosso Deus para todas as nossas necessidades. Foi algo que nós frisamos aqui, então, na semana passada, a nível de aplicação. Ok, meus irmãos? Então, foram esses os assuntos que nós tratamos na semana passada e hoje nós iremos, então, estudar dos versículos 10 até o versículo 14. O tema do nosso estudo de hoje é o choro do arrependimento. Então, eu peço já para que você esteja abrindo sua Bíblia nesse texto aí de Zacarias. Vamos continuar, na verdade, né, irmãos? Vamos continuar ministrando aí em cima desses poucos versículos.
Antes de nós lermos, é importante aqui nós fazermos algumas observações com relação àquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Veja, meus irmãos, em todo o livro de Zacarias, você vai observar que Deus ele está sempre enfatizando a salvação que ele realizará, tanto na época de Zacarias, quanto posteriormente com a vinda do Messias. E agora, nesses capítulos finais, nós vemos essa salvação sendo agora aplicada ao povo de Deus por meio do Espírito Santo. Então, dito isso, encontramos aqui, meus irmãos, na verdade, o fortalecimento interior da fé, o dom do arrependimento, a purificação e também a perseverança dos crentes. Então, esses últimos capítulos vão tratar desses temas. E, finalmente, vamos ver a glorificação acontecendo, a consumação acontecendo. Então, esse oráculo aqui, que começa com a cidade enfraquecida, à beira da derrota, à beira da morte, nós temos então uma descrição do pecado. O pecado deixa as pessoas fracas, mortas espiritualmente. Mas veja, ao final do capítulo 14, nós lemos, irmãos, que cada centímetro dessa mesma cidade, ela foi recuperado pelo Senhor e foi tornado santo para ele. Versículo 20 do capítulo 14. Antes de lermos aí, veja só, capítulo 14, versículo 20. Olha como termina. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Eu vou explicar isso, não é, nas futuras aulas, que trataremos sobre o capítulo 14. Mas aqui nós temos o final desse oráculo, não é, que começa aqui no capítulo 12, mostrando que a cidade de Deus aqui é a igreja, o povo dele é recuperada e tornada santa. Irmãos, no capítulo anterior, consideramos então os versículos que falam de Deus dando ao seu povo força contra os inimigos. O povo de Deus levando pancada de todos os lados. Agora, no final do capítulo 12, há então uma vitória ainda maior diante de nós, meus irmãos. A vitória pela qual nosso coração é conquistado por Deus. Realmente, quando nós refletimos sobre os muitos feitos com que o Espírito Santo, que é o Espírito fortalecedor de Deus, capacita o coração humano, nada, meus irmãos, é maior ou mais significativo do que quando observamos o Espírito Santo produzindo no coração de pecadores a contrição, que é o verdadeiro arrependimento, pelo qual o povo eleito retorna para Deus. O povo que Deus escolheu tem os seus corações transformados pelo Espírito, para que assim possam se voltar para Deus, retornar para Deus. Vamos então ver isso. Vamos ver então do versículo 10 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão,
cada família à parte e suas mulheres à parte. Então, meus irmãos, lembrando aí que o nosso tema é o choro do arrependimento. Então, o nosso primeiro ponto. Veja, meus irmãos, em primeiro lugar, nós temos aqui uma importante profecia. Primeira observação, veja só. Zacarias, então, 12:10, é uma profecia excepcional. Por quê? Porque a profecia que está aqui, irmãos, é a respeito do Senhor Jesus Cristo. O texto está falando daquele a quem foi transpassado. Por centenas de anos, essa profecia, ela aguardou o seu cumprimento. E chegou o tempo em que Jesus Cristo, ele viveu, em que ele foi rejeitado, em cumprimento de Zacarias 11. E depois ele foi entregue aos romanos para ser crucificado. E depois de várias horas dramáticas, os soldados romanos foram a Jesus para quebrar suas pernas, mas já o encontraram morto. E em vez de quebrar as pernas, um dos soldados, um romano que certamente nunca tinha ouvido a profecia de Zacarias, diz João capítulo 19:34, lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O apóstolo João nos diz, isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Veja, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. João 19:36-37. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma profecia excepcional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Veja, segunda coisa que nós temos que observar aqui, meus irmãos, em Zacarias 12:10, é que esse texto oferece um exemplo clássico, meus irmãos, da doutrina da Trindade, conforme ela é expressa no Antigo Testamento, assim como também da divindade de Cristo. Veja, meus irmãos, como é importante entendermos isso aqui. Embora a plena doutrina da Trindade, o ensino de que há um só Deus em três pessoas, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, seja explicitamente ensinada em todo o Novo Testamento, nós temos aqui, meus irmãos, uma de muitas passagens do Antigo Testamento que reflete essa realidade sobre o ser de Deus. Observem aí, o versículo 10, ele não faz sentido se você não perceber que aqui está a doutrina da Trindade. Sem a Trindade, esse versículo 10 não tem sentido. Veja, eles olharão para mim. Quem é que está falando isso? O Senhor. Eles orarão para mim, aquele que traspassaram, e chorarão por ele. Então, quem é traspassado aqui, meus irmãos? É o próprio Deus. Porém, Deus ainda fala dele, apontando para uma multiplicidade aqui de pessoas no ser de Deus. Está vendo aqui? Então, apenas um homem pode cumprir essa profecia sendo transpassado, contudo, vemos que o homem aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, muito importante que nós observemos isso aqui no texto, a doutrina da Trindade. Sem entender e sem ver a doutrina da Trindade aqui, você não vai compreender esse texto. Terceira observação, nós precisamos inquirir sobre o cumprimento mais abrangente dessa passagem. Essa passagem, em sua abrangência, ela se cumpre em Cristo. Ela começou com Cristo, vamos colocar assim, começou com Cristo, que foi transpassado aonde? Na cruz. Nós vamos explicar melhor isso no decorrer do estudo, ok? Mas é importante que a gente entenda isso. É preciso compreender que o cumprimento mais abrangente dessa passagem começou na cruz, ok? E vai culminar onde? Na segunda vinda
do Senhor Jesus Cristo. Eu vou explicar isso, então, no desenrolar do estudo. Ok, meus irmãos? Essas três coisas aqui é que nós precisamos observar de início. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Lembrem que nós estamos aqui no estudo de doutrina. Eu estou expondo o texto, mas no momento que você tiver alguma dúvida, você quiser fazer a sua pergunta, você pode levantar a sua mão, ok? Eu vou parar um pouquinho para tentar responder a sua indagação. Ok, irmãos? Aqui você pode e tem liberdade para fazer isso, tá bom? Então, meus irmãos, em segundo lugar, nós temos aqui a doutrina do arrependimento sendo apresentada. Nós temos aqui, precisamente, a contrição sincera. A contrição sincera como o centro do arrependimento. Meus irmãos, eu já tenho falado para vocês bastante aqui que existe duas maneiras de nós compreendermos o arrependimento. A atrição, que não é o verdadeiro arrependimento, é o medo da punição por aquilo que você fez de errado. Então, isso aqui não é o verdadeiro arrependimento. Por mais que muitas pessoas achem que ficaram arrependidas naquele momento do erro, mas se ela só teve medo da punição, do erro que ela cometeu, ela não se arrependeu verdadeiramente. Ela teve a atrição. A contrição é diferente, porque você sabe que feriu a lei de Deus, que você agiu de maneira a cometer iniquidade, a quebrar a lei de Deus, a ir contra os preceitos de Deus. Isso é contrição. Você chora, porque você sabe que o seu pecado é odiado por Deus. Você chora. Então, Zacarias ele faz aqui uma transição interessante, meus irmãos. A transição da alegria da vitória sobre os inimigos para o choro do arrependimento. Aqui você vai ver Zacarias, então, saindo da alegria e indo para o arrependimento. O livro de Zacarias, irmãos, começa com um chamado ao arrependimento. Não sei se você lembra, mas o versículo 3 diz assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Então, Deus ele chama igualmente todo pecador a se arrepender e voltar-se para ele. Foi assim que Jesus Cristo ele começou o seu ministério terreno. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. E aí então, meus irmãos, nós precisamos aqui entendermos um pouquinho, não é, as características desse arrependimento, ok? Em primeiro lugar, de acordo com Zacarias, o choro é caracterizado aqui nesse arrependimento. O choro pelo pecado é a evidência do genuíno arrependimento. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Paulo também disse assim em 2 Coríntios 7, 10 a 11. Se você puder abrir sua Bíblia, pode abrir lá para a gente ler. Eu queria que você acompanhasse a leitura na versão viva. O versículo 11. Vejam só quanto bem lhes fez essa ação enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram amedrontados com o que sucedera e almejavam que eu fosse ajudá-los. Lançaram mão do problema e o liquidaram. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Paulo está falando aqui de uma tristeza profunda que é causada na alma do regenerado quando ele entende que pecou contra Deus. Em segundo lugar, vamos entender um pouquinho mais essa questão do choro aqui amargo, versículo 10 e 11. E aqui então Zacarias vai exemplificar isso.
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito. Veja aqui, como quem pranteia por um filho que morreu. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Mengido. Então, primeiro você vê Zacarias mostrando que esse choro é um choro amargurado, como alguém que perdeu um filho primogênito. E também você nota que ele vai citar aqui outra imagem. Será como o grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon. O que é que significa isso aqui, meus irmãos? Veja, o choro aqui é comparado com aquele luto que aconteceu pela morte do rei Josias, o último rei piedoso de Judá, que morreu nas mãos, ou pelas mãos do faraó Neco. Josias, irmãos, como vocês bem sabem, ele foi o único rei de esperança da nação entre Ezequias e a queda de Judá. E acredita-se, então, que Hadad e Rimon era uma cidade que ficava no vale de Mengido, onde esse monarca ele foi morto. Então, com a morte desse monarca, o que foi que aconteceu com o povo de Deus? Era como se estivesse apagando ali uma lâmpada de esperança para Jerusalém. Como se abrisse um abismo diante do povo. O povo caiu em desgraça e se viu ali rodeados pelo cerco dos caldeus, que os levariam para o cativeiro babilônico. Então, veja, aqui nós temos uma imagem, irmãos, de muita amargura, de muita dor. Então, o verdadeiro arrependimento deve causar essa dor no coração dos que foram verdadeiramente regenerados. Então, é um choro amargo, porque você percebe que errou, você percebe que está perdido, você percebe que está desolado, que em você mesmo não há esperança. A esperança tem que vir de fora, tem que vir de outro. Percebe? É isso que acontece quando alguém se arrepende. Ele vai buscar recursos não em si mesmo, ele vai buscar recursos em outro. Quem é esse outro? Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o choro pelo pecado é um dom do Espírito Santo. Ninguém pode chorar dessa maneira se não foi ali regenerado, se o Espírito não trabalhou no seu coração. Porque o arrependimento verdadeiro não é obra humana, irmãos, mas é a operação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai produzir essa tristeza, esse choro amargo, e vai produzir vida por meio desse choro amargo. Ok, meus irmãos? Isso aqui tem que ficar muito claro na nossa mente, porque nós não cremos que o ser humano caído, ele tenha alguma graça dentro dele que o leve a Deus em arrependimento. Quem crer nisso são os arminianos. Eles dizem que o homem está enfermo, é como se fosse um homem que estivesse moribundo, quase morrendo, não morreu, está ainda ali, ainda ele pode abrir a boca. Então é como se você viesse com um remédio e você diz assim, aqui é Deus, né? Abra a boca porque eu tenho um remédio. Então ele pode abrir ou não a boca. É assim que os arminianos entendem a doutrina da salvação. O homem tem que abrir a boca. Ou, para ser mais claro, o homem ele precisa abrir o seu coração. Ele precisa fazer 50% e Deus faz 50%. Isso não é bíblico. Eu falo isso, irmãos, com temor e tremor. Eu falo isso com muito amor no meu coração pelos nossos irmãos, não é, de outras denominações que não seguem a mesma linha que a nossa igreja reformada segue. Nós somos calvinistas, somos reformados, defendemos a doutrina da graça. Sabe qual é a imagem que nós temos biblicamente? É só você pegar a Bíblia em Efésios capítulo 2,
No primeiro versículo, Paulo diz que antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. A palavra ali não é enfermo, é mortos. Você está em um estado de decomposição espiritual. Era assim que nós estávamos antes de Cristo. Então, o que foi que aconteceu? A pregação da palavra foi proclamada e o Espírito Santo, ele aplica ao coração do pecador. Então, a imagem é, você se afogou e depois de 3 dias encontraram o seu corpo. Então, Deus foi lá e soprou em você o fôlego da vida e você reviveu. Essa é a visão que nós defendemos, bíblica. Essa é a visão bíblica. A graça age na vida do pecador, trazendo esse pecador à vida, dando a ele o que ele não tinha. Aí sim, depois que ele é regenerado, ele agora vai ter disposição de livremente buscar Deus. Mas antes Deus trabalhou no coração dele. Um texto clássico é o texto de Atos 16, quando Paulo está pregando a palavra e Lídia, vendedora de púrpura, ouve a pregação e o Espírito Santo abre o seu coração para que ela entendesse e assim fosse convertida, fosse regenerada. O Espírito Santo teve que trabalhar para abrir o coração dela, porque o pecador não pode abrir seu coração por conta própria. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui, não existe essa história de, o pecador tem que abrir o seu coração. Ele não pode abrir. O Senhor, de maneira soberana, age no coração desse pecador e o faz, não é, uma nova criatura. Aí ele vai ter disposição, ele vai querer, sabe? Ele vai observar que ele tem que correr desesperadamente para a fonte de vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão bíblica, irmãos. Essa não é uma visão particular de Calvino, ou de Lutero, ou dos puritanos, ou de qualquer homem e mulher que tenha já dito algo parecido. Não, essa doutrina não é de Agostinho de Hipona, que é muito antes de Calvino, século V. Não, essa é uma doutrina paulina. É uma doutrina, irmãos, bíblica. Então, o arrependimento aqui é fruto da graça de Deus. O homem não pode, por conta própria, se arrepender biblicamente. Ok, meus irmãos? Isso é um ponto muito importante. Então, precisamos da influência sobrenatural do Espírito Santo. Em quarto lugar, o choro pelo pecado, irmãos, é fruto da visão do sofrimento de Jesus Cristo. Certo. O Espírito Santo regenera o pecador, para que ele olhe para onde? Para Cristo. Ele olha para o sacrifício de Cristo. Não é isso que o texto está falando aqui para a gente? No versículo 10? Diz aí, olharão para aquele a quem transpassaram. É preciso então olhar para Cristo, que é o próprio Evangelho. Olhar para o sofrimento de Cristo. Então o pranto nosso começa onde? A partir de onde? Da cruz. O nosso pranto, o nosso choro começa a partir da cruz. De uma visão do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, que foi crucificado. Que foi crucificado. É a partir dessa visão, da morte substitutiva de Cristo, onde nós começamos a prantear. O cumprimento dessa profecia ocorre pelo menos de 4 modos. Veja só como isso é interessante, irmãos. O primeiro cumprimento deu-se no dia de Pentecostes. Pedro diz assim: sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro, ele prega essa mensagem e centenas de pessoas são convertidas naquele dia. O segundo modo de entender essa profecia tem a ver com a conversão do Israel étnico. Uma boa parcela das conversões aconteceram no meio dos próprios judeus, logo no início. Lembremos que
o evangelho estava se expandindo só para dentro dos muros de Jerusalém. Então, Deus teve que mandar uma perseguição, permitir uma perseguição para que o evangelho fosse pregado fora dos muros de Jerusalém. Porque o evangelho, ele deveria ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, a todas as nações. Então, inicialmente, houve uma conversão em massa, claro, dos judeus. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né, no texto de Romanos 11. Então, nós podemos ver esse cumprimento também na conversão de muitos israelitas. Só não cremos na conversão geral do povo. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer. O que está acontecendo é que em cada período da história, muitos judeus se convertem ao evangelho. Muitos daqueles que transpassaram Jesus, aqueles que pediram, crucificam, crucificam. Logo no primeiro século, muitos destes foram convertidos. Um terceiro cumprimento é expresso em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E um quarto modo pelo qual essa passagem se cumpre é quando um indivíduo se achega a Deus em arrependimento para a salvação. Veja só, o capítulo 1, verso 3 de Zacarias diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, cada pessoa que se converte, cada homem e mulher, cada jovem, cada ancião que conhece a Cristo, entende o Evangelho, ele, então, está experimentando o cumprimento dessa promessa. Não há, irmãos, Evangelho se a gente não pregar a morte de Jesus. Não há Evangelho. Temos que pregar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. É claro que quando falamos em Evangelho, nós temos que aqui pensarmos em algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo o Evangelho, o que é que vem à mente de vocês? Veja, tem que vir algumas coisas à nossa mente quando pensamos no Evangelho. Claro que vemos logo a morte de Cristo, está correto, ok? Mas nós temos que abranger mais essa visão do Evangelho. O Evangelho, ele começa onde? Na encarnação, quando Deus se torna homem. O Evangelho é também, meus irmãos, apresentado na vida de Cristo. Ele é o nosso substituto vicário. Ele cumpriu a lei de Deus no nosso lugar. Viveu uma vida perfeita no nosso lugar. É vista na morte, no sofrimento de Jesus Cristo. Jesus sofreu, foi crucificado. E ele morreu. E ele morreu a nossa morte. E ele ressuscitou. E ele subiu até a direita da majestade. E ele enviou o seu Santo Espírito. E ele voltará. Então, o Evangelho, ele engloba todas essas questões aqui. É claro que nós estamos aqui dando ênfase à morte de Jesus, mas eu quero que vocês percebam que o Evangelho, né, abrange da encarnação até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, irmãos, o choro pelo pecado leva o pecador a olhar com fé para Jesus Cristo. Então, ele é levado a confiar, então, nos méritos de Cristo. E aí, meus irmãos, nós percebemos que o arrependimento envolve razão, envolve emoção, vontade. Sexto, o choro pelo pecado é universal. O choro pelo pecado é evidenciado na família real, na família profética, na família sacerdotal. Veja, a linguagem que Zacarias está usando aqui é para dizer que esse arrependimento vai abranger todas as classes. Todas as classes. Veja, ele diz aí no versículo 12 e 13, não é? A terra planteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte. Então, essa linguagem aqui é para dizer que, meus irmãos, esse choro vai abranger todas as classes.
homens, mulheres, brancos, negros, jovens, anciãos, todos. Em sétimo lugar, o choro pelo pecado, ele é solitário. Ele é solitário. Veja aí a repetição: sua família à parte e suas mulheres à parte. Tem a intenção de sublinhar aqui, meus irmãos, a sinceridade do arrependimento. Irmãos, ninguém está meramente sendo influenciado pelas lágrimas, né, dos outros, como acontecia muitas vezes com as carpideiras. Lembra das carpideiras? As carpideiras eram aquelas mulheres que choravam por profissão. Então, quando alguém morria em Israel, essas carpideiras estavam ali presentes chorando, só que era um choro profissional. E muitas pessoas choravam porque estavam vendo outras pessoas chorando. O emocionalismo acontece muitas vezes dentro da igreja, não é? Às vezes a pessoa está ali adorando a Deus de tal maneira, até chorando, e outras pessoas são levadas, né, a chorar, mas não é o choro produzido pelo Espírito Santo, mas produzido pelo ambiente. Mas aqui, veja, Zacarias está falando que esse choro é totalmente diferente, não é produzido pelo ambiente, não é produzido porque você vê outras pessoas chorando, mas cada uma pessoa alcançada pela obra de Deus, pela obra do Espírito, ela desejará estar a sós com Deus naquela hora. Estará suplicando o perdão de Deus, estará buscando viver diante de Deus, chorará, lamentará diante do Senhor, de maneira particular. Cada um. Ou seja, temos que entender que quando o evangelho é pregado para a família, o pai se converteu. Porque o pai se converteu vai salvar toda a família. Não. A esposa tem que se converter. O filho tem que se converter. O pai, a mãe, todos devem experimentar esse verdadeiro arrependimento individualmente. Individualmente. Ok, meus irmãos? Ok, então vamos concluir, porque o horário já está bem avançado. Hoje nós experimentamos essa graça de termos nascido de novo, de termos tido esse encontro pessoal com o nosso Salvador. Mas um dia, irmãos, aqueles que não foram alcançados por esse Espírito de graça, eles vão experimentar terror, desespero com a vinda de Cristo. Quando Jesus vier na sua majestade, na sua glória. Vai ser um dia de alegria para os redimidos, mas vai ser um dia de terror para os incrédulos, para aqueles que continuamente vivem e naquele dia, né, estarão ainda vivendo na iniquidade. Naquele dia, então, Jesus, ele virá como juiz, ele virá para julgar, e não mais como advogado, e não mais como intercessor. Naquele dia, meus irmãos, os homens grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, eles lamentarão o Cristo transpassado, não para a salvação, mas para a sua ruína eterna. Hoje você pode lamentar pelos seus pecados. Hoje, pela obra de Cristo, você pode olhar para Cristo, para Jesus, com fé, para você receber a salvação, hoje. Mas vai chegar um dia, na vinda de Cristo, que os pecadores não terão mais essa oportunidade. E aí, só vai ser dor, desespero, tristeza, amargura, aflição, por toda a eternidade. Irmãos, diante do que nós estudamos aqui nessa noite, nós temos que nos derramar mais diante do Senhor, não é verdade? Porque o que parece é que, depois de algum tempo, a frieza começa a bater o nosso coração.
E hoje o que acontece muitas vezes é que nós não choramos mais pelos nossos pecados. Muitas vezes quebramos a lei de Deus e o que nós fazemos é: Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, amém. Agora eu pergunto a você, por que isso? Por que nós não estamos mais chorando pelos nossos pecados? Deixamos de ser crentes? Não, não deixamos de ser crentes. Não há como deixar de ser um crente verdadeiro. Se você foi regenerado, você vai permanecer assim por toda a eternidade, regenerado. Mas o que há é esfriamento espiritual. E aí nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Nós temos que examinar o nosso coração. Nessa noite nós somos convocados por Deus a examinar o nosso coração. Como está o nosso coração diante do Senhor? Como é que está a nossa vida devocional? Como é que está o nosso temor a Deus? Nós estamos crescendo. Cada vez mais que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o temor a Deus cresce. Quando o conhecimento ele é um conhecimento piedoso, aí você cresce em temor. Agora, quando esse conhecimento que você busca, ele não é piedoso, ele não é pela motivação certa, não está acontecendo porque você quer honrar a Deus. Muitas vezes as pessoas querem adquirir conhecimento só para ter conhecimento. Isso não vai causar nada na sua vida. Você precisa buscar o conhecimento de Deus para cada dia estar mais ainda com o seu coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Sabe? Para ser cada dia mais confrontado com a santidade de Deus, com a majestade de Deus, com o entendimento mais amplo de como Deus odeia o pecado, de como nós não merecemos, irmãos, estar aqui. Não merecemos a salvação. Nós precisamos, irmãos, examinar o nosso coração. Precisamos examinar o nosso coração. Também aprendemos aqui que nós precisamos, e aqui é de maneira geral, né? Porque dentro da igreja tem crentes e descrentes, não é? Você sabe disso, né? O joio e o trigo. A gente não sabe quem é o joio. A gente olha para a igreja e a gente só vê o trigo. Né? Só se você tiver algum poder sobrenatural de conseguir ver o coração das pessoas. Você não tem esse poder. Só quem tem esse poder é Deus, que conhece nosso coração. Não é verdade? Deus conhece o coração, o nosso interior. Você só vê a aparência. Então nós só vemos trigo na igreja. Examine seu coração para saber se realmente o que você tem experimentado é de fato arrependimento. Ou é atrição. Ou você só tem medo das consequências do pecado. Medo de ir para o inferno. Tem muita gente que está dentro da igreja porque tem medo do inferno. Não quer ir para o inferno, quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Se você perguntar para as pessoas lá fora, quem quer ir para o inferno? Todo mundo vai dizer, uma boa parte, a maioria vai dizer que quer ir para o céu. Será que só por causa desse sentimento de medo do inferno e de querer ir para o céu, isso vai me salvar? Claro que não. Você tem que conhecer o Evangelho. Você tem que conhecer o Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. Você tem que olhar para Ele, você tem que chorar amargamente. Isso é contrição, amargamente, no sentido de olhar para Ele e perceber o quanto Deus investiu para trazer o perdão, para trazer a salvação. Ele teve que se tornar homem. Ele teve que sacrificar o seu próprio filho para que fôssemos redimidos dos nossos pecados, meus irmãos. O pecado é uma coisa séria. Não brinquemos com o pecado, irmãos. Não brinquemos de ser crentes. Um dia tudo vai ser revelado. Tudo. Tudo. Naquele grande dia Deus vai revelar todos aqueles que não eram nascidos de novo. Por isso que nós temos que examinar o nosso coração. Todos os dias. Todos os dias. Para saber se de fato nós realmente estamos na fé. Se realmente nós amamos a Deus. Para que nós busquemos mais, irmãos. Não para nos entristecermos no sentido de agora, eu acho que eu não sou crente, não vou mais para a igreja. Então isso é uma amostra de que você realmente não é crente, não tem disposição. Mas é no sentido de você então buscar arrependimento diário,
Diário, sabe? Todos os dias. Durante todo o ano você busca o arrependimento por aquilo que você fez de errado, por afrontar a santidade de Deus, por quebrar a lei de Deus. O arrependimento é uma característica fundamental dos crentes, irmãos. Se não há arrependimento na nossa vida, tem alguma coisa errada com o nosso coração. Tem alguma coisa errada com a nossa espiritualidade. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a examinar o nosso coração diariamente. Diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco nessa noite. Que o Senhor aplique o que ouvimos aqui ao nosso coração. Ó Senhor, e que a cada dia possamos examinar o nosso coração. Examinar o nosso coração, olhando para a tua lei. Porque a tua lei mostra, Senhor, quem de fato nós somos. A tua lei é o espelho da alma. Nos vemos ali, Senhor, quem realmente nós somos. Vemos realmente, ó Deus, o que há dentro de nós e o que precisa ser mudado diariamente. Ó Pai, há muitas coisas em nós que precisam ser mudadas. Então nos muda, nos molda, nos transforma a cada dia à semelhança de Cristo. E que haja, ó Deus, em nós esse verdadeiro arrependimento. Que possamos chorar, ó Deus, por quebrarmos a tua lei, por termos afrontado a tua santidade com os nossos pecados. Que possamos chorar, ó Deus. Que o Senhor nos dê um coração cheio, ó Deus, de temor e tremor. Que o Senhor também converta, regenere aqueles que ainda não são. Aqueles que ainda, ó Deus, precisam da operação do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. Ó Santo Espírito, age nessas vidas. Se há entre nós pessoas que ainda não nasceram de novo, produz o novo nascimento. Abre os corações dessas pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados, para que elas olhem para Cristo. Ó Deus, mas não só uma vez, continuamente. Que continuamente possamos estar olhando para Cristo. Esse Cristo bendito que se sacrificou no nosso lugar e que ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor. Obrigado por tua graça irresistível. Obrigado pelo teu chamado eficaz. Obrigado, ó Deus, por ter nos tirado do estado de morte que estávamos. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor há de, ó Deus, nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. O Senhor que começou a boa obra em nós, nos sustentará até o fim, Senhor. Nós cremos, ó Deus, nessa verdade, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos essa palavra, em nome de Jesus. Amém.